A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. É um prazer enorme estarmos novamente. Mais uma quinta-feira de Quintas do Evangelho no MAP, com o retorno da Iris, feliz da vida, com saudade, pronta para conduzir hoje. Olha a alegria dele. O debate. Olha a cara de alegria dele com a minha presença. Ele finge que é meu malvado favorito, mas olha a cara de alegria dele. É isso mesmo. Sentiu minha falta? Senti. Acho bom. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito aos convidados que vieram, tanto o Paulo quanto a Sarinha. Nossa, fui super bem representada. Acho que nem precisava voltar, mas eu que não consigo ficar longe, né? Então, eu queria agradecer muito a presença, né, deles e de tudo que eles fizeram. Foi maravilhoso. Eu acompanhei de onde eu estava, assisti, gostei muito e queria agradecer muito. Queria mandar um beijo especial para todo mundo que disse aí que sentiu minha falta, que sentiu falta do meu sorriso. Eu fiquei lisonjeadíssima. Ou é igual. Claro, não, eu estou tentando resolver essa questão nessa encarnação, mas eu adoro realmente um carinho, um elogio. Quem é que não gosta, né? Então, eu senti muita falta de vocês também, tá bom? Eu queria dar os telefones para a gente poder... Nani, você vai ler os telefones, está muito lá longe para mim. O WhatsApp do programa Quintas do Evangelho é 971820777. 971820777. O telefone da rádio está ali, ó. 94... Tá ali no caderno, anotei tudo. Anotou? Aí, em cima e embaixo. Ah, não tá não. Telefone da rádio 3386-1400. Esse aqui tá errado. Eu queria muito agradecer o pessoal que pelas redes sociais ficaram mandando mensagens, falaram que sentiram minha falta. E ó, já tá bombando aqui, ó. Ai, que bom, que bom. As suas amiguinhas já estão mandando um monte aqui, ó. São nossas. São nossas irmãs em Cristo. Ó quantas, Eu queria falar uma outra coisa também antes da gente começar. Gente, eu tô achando esse som... Retornando, né? Não tem alguma coisa... Não tá? Melhorou? Não? Você não está ouvindo daí, não? Então, vamos lá. Eu já cheguei resmungando, é dose, né? Ninguém aguenta a resmungona. Eu queria muito agradecer a todo mundo, tá bom? E eu queria combinar com vocês, podem mandar aí durante o programa, porque eu vou voltar no presencial lá no MAP, às 8, mas eu queria fazer um outro dia, uma live com outro livro, para poder o pessoal que ficava de casa assistindo a live das 8 horas... não ficarem sentindo a minha falta. E aí eu queria combinar com vocês, então estou aceitando sugestões de livros, do que vocês querem, porque, como eu prometi, esse ano vai sair tudo. Vai sair o curso, vai sair o YouTube, vai sair tudo. Eu estou me comprometendo e vou cumprir, se Deus quiser, tá bom? A gente não podia ter tido a felicidade de ter um melhor retorno do que encontrar nessa palestra de hoje, na passagem de hoje, Lucas. Então, eu estou muito feliz. Sobre o que a gente vai falar hoje, Hernani? É o capítulo, só um minutinho, 47, o povo e o evangelho. Então, Vinha de luz. É uma passagem que a gente está precisando mais do que nunca e vai ser muito interessante para a gente... discutir isso aqui na tarde de hoje. Eu espero que vocês gostem. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Então, ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, minha casa será casa de oração. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado por suas palavras. E aí, Hernani? Essa passagem, né, realmente, para o momento que a gente está agora, nas vésperas do Carnaval, é uma passagem que cai bem para a gente discutir um pouco
e as opiniões distintas sobre, né, o que é o carnaval, o que é a nossa vida, né? Eu costumo sempre nas minhas palestras, que olho sempre muito mais o lado científico do que o religioso, né? Eu vim desse mundo científico e me apego a ele, né? E olhando para um aspecto científico apenas, esquecendo completamente o religioso, nós espíritos, e eu sempre repito isso, nós precisamos passar pela carne para aprender uma série de circunstâncias, principalmente inteligência orgânica e inteligência intelectual. Essa inteligência é trazida em cada encarnação nossa pelos códigos genéticos, né, dos reinos inferiores, dos animais e nosso humano, até desenvolver a capacidade do espírito de discernir o que é certo e o que é errado. Então, independente de religião, independente da paternidade divina, de Jesus Cristo, de tudo que a gente conhece sobre religar a Deus e a presença de Deus, nós espíritos precisamos passar pela carne. Então, para passar pela carne, você tem que sobreviver. Quanto mais tempo você ficar na carne e sobreviver, melhor para essa evolução. Por isso que eu sempre falo, né, a base política do mundo deveria ser a vida, sempre. Resolver todas as doenças, não ter guerra. A prioridade do mundo deveria ser a vida. Porque o espírito estando na carne o mais tempo possível, e nós espíritas sabemos disso por causa dos completistas, quando desencarnamos, se formos considerados completistas, nós vamos viver o tempo que foi previsto e cumprir as obras de acordo com que... Basta ver Divaldo Franco fazendo 94 anos esse ano, se eu não me engano. Né? Chico Xavier foi até uns 92 anos. Então, o completismo do espírito é para cumprir o papel todo que lhe foi cabido, que foi... Ou, às vezes, ganha até moratória e faz mais coisas. Então, independente de religião, estar na carne é muito importante, e o maior tempo possível. E Jesus veio nos trazer algo mais, além de estar na carne o maior tempo possível, com felicidade, com alegria. E tudo isso que a gente busca do sustento material é para a nossa segurança, para a nossa saúde, para a nossa alegria, para o nosso bem-estar. Então, tudo que nós buscamos de venda, de comércio, de trabalho, além de uma evolução intelectual que traz, e às vezes moral, depende de como você trata o seu trabalho, a sua vida, mas também de segurança, de saúde, né, e de longevidade, né? Com melhores condições e tendo um tratamento, né, adequado na vida, você pode viver mais, né? Sem conhecimento científico, sem o poder das grandes indústrias, tudo isso utilizado para o bem, traz novas tecnologias, remédios, vacinas, né, novas descobertas sobre o que faz mal e o que não faz. Há pouco tempo atrás não sabíamos que o cigarro fazia mal, que a cocaína fazia mal, há pouco tempo atrás, maconha. Então, uma série de coisas, e a ciência trabalhando, as pessoas estudando, a experiência, o tempo para evoluir. Então, trabalhar é muito importante para você estar na carne, para a sua segurança e para tudo isso que eu já citei. Só que a gente não pode desvirtuar esse trabalho. Por quê? Porque não vale a pena esse conforto material que eleva a sua capacidade intelectual se você perde o moral. Esse é o grande ponto de Jesus. Então, estar comercializando dentro do templo tem o seu limite. Estar comercializando dentro da sua vida tem esse limite. E quando ele fala o templo do meu pai, ele está dando o exemplo do corpo da gente também. O corpo de vocês é obra do meu pai e é sagrado. Então, ganhar dinheiro com o pretexto da sua saúde, da sua vivência, do seu tempo de vida, ele tem o limite da sua perda moral. Do quanto a sua dignidade, o quanto está afetando o seu espírito ou os dos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, esse é o limite. E se você ultrapassa esse limite, você passou do limite daquilo que lhe cabe, que é ganhar dinheiro. Então, comercializar no templo era algo normal, como é até hoje. Mas o exagero leva Jesus a entrar no templo e virar as bancas e pregar da forma que ele pregou. O templo, assim como nós, seres humanos, ele dá o exemplo, é uma casa de oração. Você está aí para orar, para evoluir moralmente. O templo está aqui para oração, para você crescer moralmente. Esses subterfúgios, você vender alguma coisa para comer, para beber, na época se fazia sacrifícios a animais, né, no templo judaico, assim como algumas religiões fazem até hoje. Então aquelas
aquelas bancas com pombos, com animais e tudo, era a comercialização, muitos deles para sacrifício, para troca de dinheiro, escambo, né? Porque vinham muitas pessoas de fora do templo, como a gente tem hoje, e outras coisas, como a gente vê hoje nos templos. Então, o que Jesus deixa como exemplo ali é justo trabalho, é justo comércio. Nós precisamos disso, mas nós estamos aqui, e o nosso templo, que é o nosso corpo, está aqui para a evolução moral. O resto vem para suportar isso, você viver o máximo o possível, e com conforto e com segurança possível, para exercer esse estudo, esse trabalho, esse desenvolvimento moral. Essa é a passagem dele. Então, tudo tem um limite. Tudo que nós vamos fazer, né? Eu vi a palestra agora anterior, né? O programa, né? Do debate, e uma pessoa ligou para cá e deu o depoimento sobre Paulo, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito, né? Quer dizer, e é isso, né? Você pode comercializar, você tem que tratar da sua segurança, você tem que ter essa preocupação física, ela é muito pertinente para você viver o máximo de tempo com conforto e com alegria, né? Para evitar depressão, melancolia, suicídio, etc. Mas desde que isso não esteja afetando a sua evolução moral. Tem um limite ético para isso, e esse limite ético de Deus, de Jesus, aos olhos do plano espiritual, ele é mais duro, é mais curto do que o nosso limite ético muitas vezes. Então, pular o carnaval, ou ter uma profissão com riscos, fazer determinadas situações, vivenciar coisas, nós temos que ver até quanto isso está afetando a nossa dignidade, ou a nossa moral, ou a dos outros, né? Muitas vezes explorar os outros, explorar o ambiente, explorar, né, a sociedade que você vive, a sua família, o quanto isso pode lhe sair caro numa evolução. Porque você não está aqui a não ser para evoluir moral e intelectualmente. É isso que Jesus traz nesse aspecto, olhando cientificamente, né, para a coisa. Então, é importante o trabalho, é lícito, mas desde que esteja no limite dessa tua dignidade, da dignidade espiritual principalmente, que é aquilo que é o mais importante e aquilo que você veio trabalhar e desenvolver nessa encarnação. Meus amigos, essa passagem de Jesus, ela é curtinha, mas tem algumas coisas aqui muito interessantes. A primeira coisa que eu penso, assim, quando ele diz assim, ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. E disse-lhe, está escrito, minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Ora, quem vende não é ladrão. Então, ele não está falando do comerciante normal. Ele está falando do comércio de oração, do comércio de almas. Ele está falando do comércio de influência. Ele está falando a indulgência, de uma coisa muito maior do que está ali vendendo um pombo, está ali vendendo um crucifixo, está ali vendendo Nem tinha crucifixo na época. Né? Na hora eu que estou falando isso, porque eu já estou expandindo, porque né, eu adoro um terço. Ali nasceu o crucifixo. Não tem uma igreja que eu visite que eu não compre um terço. Então, assim, ele não está falando, né, dos artigos de fé. Ele visivelmente está falando ali para as pessoas que estavam comprometidas e comprometendo a fé. Mas ele fala uma coisa muito interessante também, olha só. Lucas fala para a gente assim, todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo, ou seja, quem é que estava contra ele? O chefe dos sacerdotes, o mestre da lei e os líderes do povo. Por quê? Porque ele ensinava a verdade. O que Jesus falou? Conheça a verdade e a verdade vos libertará. E ele termina com grande maestria dizendo uma coisa, que eles não conseguiam, né, fazer nada contra ele, porque todo o povo esperava fascinado por suas palavras. É aí que eu quero entrar. Por mais que a gente venha há mais de 2000 anos, né, há muitos anos, sendo induzidos ao mal, sendo induzido ao erro, seja por uma doutrina, seja, na verdade, não pela doutrina, mas pelo doutrinador, né? Porque a doutrina ela se é baseada nos exemplos de Jesus, se é baseada num livro sagrado, a doutrina é boa. O doutrinador é que pode desvirtuar qualquer doutrina, né?
Se a gente pode estar sendo induzido ao erro pelo nosso líder religioso, a gente pode estar sendo induzido ao erro pelas falanges do mal no plano espiritual, porque a gente sabe que existe uma guerra no plano espiritual contra a ascensão do planeta Terra, contra a transição planetária. Quem não vai passar de ano não quer que a Terra evolua. Isso aí já está mais do que claro, né, para quem estuda a transição planetária. Então, Jesus ele está enfrentando uma batalha muito grande no plano espiritual. E aí, o que vem acontecendo nisso tudo? O que vem acontecendo é que o mal ele tenta desmoralizar a fé, desmoralizar a religião, desmoralizar Jesus. Então, eu tenho visto há muito tempo muitas pessoas que são pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas que têm suas profissões, negando a religiosidade, negando Jesus com tanta veemência, como se aquilo fosse uma coisa ruim. E coisas indignas, às vezes, fazendo piadas. Fazendo piadas, né? Isso é obsessão muito forte. Isso, é óbvio que essas pessoas estão sendo aliciadas pelo mal e aliciadas pela obsessão. Isso não está fora e não está longe do espiritismo, porque eu vejo muitos queridos trabalhadores do meio espírita querendo afastar o evangelho da doutrina espírita. Falar a doutrina espírita pelos fenômenos, está muito mais ligado aos fenômenos, e tem até medo, nem gosta de falar de Jesus, né? Quem fala de Jesus é Carola. Eu já falei assim, eu já me reconheço como Carola, fechei com o mestre e não abro mão disso. E quando alguém me pergunta alguma coisa, sobre qualquer coisa, eu venho na Bíblia. Por quê? Porque foi o que Chico me orientou, e Chico é a figura espírita, né, que mais próxima da gente, agora o Divaldo, né, porque Chico já desencarnou, mas a verdade é que as pessoas estão querendo cada vez mais, né, tirar essa ideologia cristã, como se isso fosse uma coisa nociva. E está na hora da gente fazer o contrário, meus irmãos. Está na hora da gente pregar a doutrina cristã mais do que nunca. Jesus é o governador do nosso planeta. Ele é o governador do planeta Terra. Só vai ao Pai através dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não duvidem em nenhum momento no coração de vocês que a hora que vocês pedem a Jesus o alívio, o lenitivo das suas dores, que ele não vai estar lá ou não vai mandar um mensageiro para te acolher. Então, Jesus, ele é o governador do planeta Terra. E hoje, todos nós, eu falei com o meu grupo hoje, porque hoje a gente reinicia o presencial, eu falei, olha, o grupo aqui está fazendo o evangelho já há anos, está na hora da gente trabalhar ativamente esse momento. Então, a gente se acostumou muito com o online, com o ficar em casa, mas a gente precisa produzir essa energia que Jesus espera da gente para a proteção, para a manutenção do planeta Terra. Então, a gente está vivendo, a gente passou pela pandemia, a gente agora está aí na iminência de mais uma guerra. Não é diretamente conosco, mas afeta o planeta inteiro, né? Então, a hora que depois de uma pandemia, você vê uma nação invadir outra, né, mandar míssil, isso é muito triste. E a gente precisa começar, sabe, a pensar assim, nossa, eu também sou um trabalhador do Cristo. Ah, Iris, eu não posso sair de casa, eu tenho limitações, eu tenho uma mãe doente para cuidar, eu tenho... Tudo bem, você faça, né, todo esse trabalho de divulgação do Cristo da sua casa. Mas se você pode, vá trabalhar essa energia, fala de Jesus, não tenha vergonha de falar de Jesus. Não tenha medo de se sentir desprotegido, de se sentir atacado. No auge das nossas dores, não tem nenhuma única vez que a gente pede a Jesus e ele não nos socorra. É um mestre querido, amoroso, um irmão mais velho que Jesus botou, que Deus botou no nosso caminho para auxiliar na nossa evolução. Então, quando Lucas vem falar de Jesus para a gente, quando ele diz assim, mas o povo estava fascinado pelas suas palavras, isso me emociona. Por quê? Porque até hoje o povo continua fascinado pela palavra de Jesus. Por mais que o mal, né, faça propaganda, por mais que deboche, algumas pessoas ligadas a esses obsessores e tal, a maioria, e cada vez mais, sabe onde buscar. Você abre a boca e fala de Jesus, o mal não tem o que fazer. Pega uma passagem de Jesus, toda quinta-feira o que a gente faz? Fala de Jesus. Então, falar de Jesus é importante, trazer Jesus para as nossas vidas, mais importante ainda.
Então, quando a gente prega o evangelho em casa, dê com o irmão, evangelho de presente, lê o evangelho, dá de presente, né? É muito importante, eu sempre prezo a alegria de viver. A alegria, quando você está alegre, você vibra numa sintonia muito alta. E às vezes o mal nem consegue te atingir pela tua alegria. Então a alegria é uma vibração importante. Você precisa ter alegria de viver. Mas Jesus era alegre. Então as pessoas querem desmoralizar Jesus até nisso, né? Porque pensando que os cristãos são taciturnos, né? Não, Jesus era alegre, né? Ele era leve. Dele era leve. Ele falava isso, ele ia no casamento, ele estava lá no casamento, né? Então, os meus apóstolos, os meus seguidores bebem, que se divertem. Por que eles comem, bebem, dançam? O noivo está aqui, eles têm que comer, beber, dançar, se divertir. Então, aqui. É muito importante a gente ter essa leveza, vibrar na alegria, mas vibrar numa alegria lícita, na alegria de Jesus. Por que acreditar em Jesus, amar a Jesus incondicionalmente? Por que isso tem que ser uma coisa triste? Não é triste. Então, quando as pessoas me perguntam, né? O que você acha do carnaval? Eu falei, olha, eu acho que esse momento, por exemplo, não tem que ter carnaval mesmo. A gente está vivendo um momento muito difícil, né? Um momento de risco. O carnaval tem que ser suspendido, sim, né? Agora, a gente precisa desassociar o carnaval do que é feito no carnaval. Porque a alegria, né? O lado bom pode ter, né? O feriado, a alegria, isso você pode ter. A música, a cultura, a poesia. Isso você pode ter. Coisa linda é a mesma coisa que a gente relacionar o Natal ao Papai Noel. O Natal não é Papai Noel. O Natal, ele é o nascimento do Cristo. Mas a gente bota lá uma árvore, bota um Papai Noel, mas não pode esquecer do verdadeiro aniversariante. Então é a mesma coisa. O homem, ele foi desvirtuando como pôde todas as tradições, né? Tá na hora da gente virtuar, né? Ou seja, trazer de volta. Quanta poesia a gente não vê nos sambas, no samba enredo, nas escolas, quanta coisa bonita não existe também no carnaval. Desde que você traga, é o que ele falou, né? Eu não quero expulsar todo mundo que está trabalhando, que está no templo, que está comercializando. Eu quero separar o joio do trigo. Entendeu? Existe um lado importantíssimo disso tudo, inclusive das festas, da poesia, da cultura popular, da nossa vivência cultural, mas tem um lado ruim, né? Que aí é sexualizar tudo, as drogas, bebidas. Isso tem que estar fora, perder a tem consciência. Que estar contra, lógico. Então separar isso dentro do templo, que somos nós, que é o grande segredo. E é muito difícil, né? Mas quando a gente se fascina pela palavra de Jesus, quando a gente fala de Jesus, quando a gente pede a Jesus, eu sempre costumo falar para vocês, eu vou repetir, porque é uma coisa que eu faço na minha vida. Quando eu tenho um problema, e essa semana eu tenho um problema sério, profissional, inclusive, para resolver, mas o que eu me pergunto é o que Jesus gostaria que eu fizesse. Essa é a minha pergunta. Porque, normalmente, o que eu quero fazer não é o que Jesus gostaria que eu fizesse. Se eu for fazer o que eu quero, acreditem, não vai acabar em paz nas 100% das vezes. Talvez 30% das vezes eu consiga. Então, eu me pergunto, o que Jesus gostaria que eu fizesse? E aí eu vou... penso, e aí eu normalmente nunca me arrependo de fazer, nunca me arrependo de fazer o que Jesus gostaria que eu fizesse, e todas as vezes que eu faço o que ele não gostaria que eu fizesse, porque eu vou fazer o que eu quero, eu tenho as minhas conclusões, eu decidi assim, eu sempre me arrependo. Então, é a prova mais do que concreta de que quando a gente segue as orientações do Cristo, a gente sempre vai rumo ao encontro com o Pai e rumo à felicidade. Porque não existe felicidade nesse mundo sem a tranquilidade no coração. Então, se você está passando por um problema em casa, se você está na dúvida de alguma coisa, se você tem um conflito interior, a pergunta que você tem que fazer é essa: o que Jesus gostaria que eu fizesse? Você pode não gostar da resposta, mas se você seguir a orientação, eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. Mas a gente já chegou no comercial, não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Vamos a apresentar o programa
Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre a importância de divulgar o Evangelho do Cristo, a importância de divulgar Jesus em nossas vidas, a importância de divulgar Jesus em todos os momentos, de pegar os ensinamentos de Jesus e trazer os ensinamentos de Jesus para as nossas vidas. Isso é muito importante, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão através dele. Então está na hora da gente elevar Jesus para o maior número de pessoas que a gente puder, sim, mas também trazer Jesus para dentro da nossa casa. Eu queria agradecer todo mundo que nas redes sociais estão aí mandando mensagem para a gente. Eu queria muito agradecer todo mundo que sentiu a minha falta. O Hernani falou que não sentiram a minha falta, eu não acreditei. Ele está preocupado com isso. Estou muito preocupada. Ele falou que eu podia ser substituída fácil, né? E eu falei, não acredito nisso. Isso é para ela pensar 10 vezes antes de tirar férias de novo. Ah, entendi, né? Eu queria deixar o WhatsApp aqui da rádio, que eu não dei no início, que é 98486-7633. 98486-7633. O telefone da rádio, que é 3386-1400. 3386-1400. Já matei minha saudade da Sheilinha, viu? Sheilinha me recebeu bem, viu? Tava com saudade. Você falou que ninguém sentiu minha falta, mas ela sentiu. E eu queria mandar um beijo para Sônia Regina do Rio Comprido, que mandou: Jesus amado, os abençoe. Paz e bem. Casal 20, boa tarde. Sônia Regina do Rio Comprido. Senti sua falta, meu amor, viu? Eu acho que foi para mim essa. Roberta da Califórnia, olha o que ela mandou. Que saudade, Iris, mas tive esperança que você estivesse viajando para finalmente fundar o MAP da Califórnia. Aí eu tem que mandar o Ivan. Vou ter que fazer outra viagem. Só que não, né? Mas eu não desisto, nunca. Ivan, por favor, excelente programa. E agora o programa é transmitido no site do MAP, então o pessoal está ouvindo lá, Ivan, Iane. Tá todo mundo ouvindo. Rose, todo mundo ouvindo. Fala. MAP na Califórnia, MAP em São Gonçalo, né? Hashtag MAP na Califórnia. A responsável é a Rose. Hashtag Manda para Rose. Rose, eu quero o MAP na Califórnia. Hashtag MAP em São Gonçalo, né? Simone Solidônio, boa tarde, espero que todos estejam bem, muita saúde, paz e luz para as nossas vidas, pedindo a inclusão da irradiação, tranquilo, a gente já mandei aqui para a irradiação, lembrando sempre, né, que as irradiações são feitas às quartas-feiras, então é importante que quando a gente coloca o nome da irradiação, no dia da irradiação a gente também esteja irradiando, né, para que a irradiação chegue com mais leveza até cada um de nós. Índia Lopes de Belfor Roxo, olá casal, ela mandou um olá, vem. Ótimo tema, Iris, seja bem-vinda, gosto do casal juntos, beijocas no coração. Selminha de Honório Gurgel, boa tarde, Iris e Hernani, casal 20, saudade da sua voz e da sua risada. Hernani e convidados estão de parabéns, pois representaram muito bem você. Que Deus nos abençoe sempre. Gostaria de sugerir que você estude conosco André Luiz ou Leon Denis. E ainda quero 2 horas de programa. E as irradiações eu estou colocando. 2 horas de programa, né? Tem que falar com Vitorino. André, que acabou de sair daqui, né? Mas eu anotei aqui, pode ser uma opção. Vamos conversar assim. A gente pensa e eu estou querendo muito, muito fazer alguma coisa legal para vocês. Apreciando o programa Quintas do Evangelho, boa tarde, Bira de Irajá, um beijo grande, Irajá, o Bira, um beijo para todo mundo de Irajá. Queria mandar um abraço para Jaqueline Lima, da Ilha do Governador, Tilma Moreno, feliz pela volta, a sua voz no microfone da Rádio Rio de Janeiro, muito bem, que Deus abençoe, muita luz e amor no coração, essa risada falta do nosso coração, ai, vocês são lindos, gente, muito perfeitos, né? Eu acho que eu tenho aqui. Será que eu consigo, Hernani? Agora você pode olhar no seu celular. Olha, eu queria mandar um abraço para a Ditinha. Solange Pereira, adorei suas palavras, Hernani. Vou até ouvir, Hernani, o que você falou de novo.
no início. Deve ter sido Rosa, o sermão inicial do Rosa padre. Salles, só agradecer. Cirlei Santos, boa tarde, menina Iris e menino Hernani Costa, luz e paz. Boa tarde para o casal. É fato que... esse aqui é uma pergunta para você, Hernani, que se é pergunta é para você. É fato que Jesus realmente chutou o balde quando entrou no templo? Eu acho que foi muito menos do que passam nos filmes, né? Mas ele admoestou, como se fala no Evangelho, né? Ele chamou a atenção das pessoas sobre o erro e parece que a turba, né? Principalmente sobre a venda de orações, eles faziam muitas vendas de oração, de rezar por você, pagas, né? Preces pagas e as indulgências, né? De perdão, e aí ele se irritava muito com isso, porque ele sabe que isso, né, isso é explorar Na verdade, eu não diria ele se irritava, humilde, né? Porque o espírito... né, dele não se irrita. Dele não se irrita. Só deu exemplo, e muito né? menos seria violento. Então, se você me perguntar, eu não acredito que Jesus chutou um balde. Eu acredito que ele admoestou, falou, e quem estava em volta... pode ter feito né, alguma coisa. É isso aí, isso mesmo, começa a confusão. Porque basta que a gente fale uma frase para uma fagulha. Né? E eu acho que muita gente, principalmente os religiosos, os discípulos dele, os seguidores dele, não aguentavam mais a exploração, né? Então, um pouco desse... qualquer comércio que é acima do limite, né? Você vê as pessoas ficam te ligando agora o dia inteiro para te oferecer alguma coisa no telefone, né? É o spam, você entra no e-mail, tem 300 e-mails de venda e um de coisas nobres, de elucidação. Quer dizer, esse comércio exacerbado, essa coisa louca que a gente está vivendo na época também. Dentro de uma casa de oração, você imagina o cara não ter ouvido o dia inteiro, compra isso aqui, faz isso aqui. Então... vai gerar um distúrbio mesmo, uma insatisfação, né? A Tia Nilceia mandou: não podemos deixar de amar e de ter fé em Jesus, ele é tudo em nossa vida. André Luiz botou assim: Hernani, a Iris me faz lembrar o querido Tim Maia. Cadê o retorno? Cadê o retorno? A Iris está assim agora, está cheia de técnicas que ela foi para os Só Estados que, Unidos. ao contrário, havia muito retorno. Oremos pelo povo ucraniano, 2022, tá osso. É verdade, irmão, 2022 está osso. Mas, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma intuição muito forte, né? Eu recebi uma intuição muito forte de que a energia de 2022 não vai parecer uma energia fácil, mas as coisas, se a gente perseverar, vão acontecer da melhor maneira possível. Então, vamos ter fé, vamos nos apegar à oração. Vão aparecer problemas para a gente desistir do bem, mas a gente vai se agarrar ao bem mais do que nunca. Eu me lembrei do Valmir, lembra? Nosso irmão Valmir, da casa do irmão José? Quando as coisas ficavam ruins, ele ficava: irmã Iris, irmão Hernani, não larga a tarefa. agarra a tarefa. Não larga a tarefa. Então, assim, se você está assistindo o Evangelho uma vez por semana, se está indo à igreja uma vez por semana, a casa espírita, e a coisa está ruim, passa aí 2, 3, 4, 7. E avisa o obsessor assim: ó, se ficar me perturbando, eu vou o dia inteiro. Eu vou o dia inteiro. Porque aí eles cansam, né? Porque eles também não aguentam ficar o dia inteiro na casa espírita. Então, eles acabam cansando. Não, vou largar ela, senão ela vai fazer mais caridade ainda. Então, quando está difícil, quando as coisas estão complicadas, não é para a gente desanimar, não é para a gente perder a fé, é justamente para a gente redobrar a nossa fé. Sandra Andrade Barcelos, boa tarde a todos. Daniele Batista, coragem sempre, abnegação, resignação, renúncia, confiança em Deus. Peraí, que está grande, não vou conseguir ler ele até o final, mas é lindo e está lá postado. Fred Correia Malafaia, meias colocações sobre o carnaval. Iris, realmente temos que trazer Jesus para o nosso mundo, para que o amor realmente esteja presente. Vamos agir como Jesus, amando todos indiscriminadamente, seguindo como uma família universal. Tia Nilceia fala que o carnaval de antigamente era melhor, que não tinha tudo isso. Um abraço para Neide Barbosa, Eduardo Marins, Rita Rocha. Estou vendo vocês pela primeira vez, sempre escuto pelo rádio. Iris, você é bem parecida com o que eu imaginava, voz e imagem combinam. Ai, que bom! Espero que você tenha gostado. Queria mandar um beijo para Sandra Freitas Monteiros, Gustavo Lima está pedindo irradiação. Todo mundo que está pedindo irradiação, eu já estou colocando, tá bom? Deixa eu ir aqui, senão não vai dar tempo. E aí eu vou pular Emmanuel. Só não posso pular Emmanuel, então vamos lá. Quer ler, Hernani? Pode ir. O povo e o evangelho.
e não achava meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Lucas 18:48. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão nunca existiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debalde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz na missão sublime de orientar. Cientistas presunçosos, demagogos, subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente, considerados num todo, achamo-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres, tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. Estamos vivendo nesse momento, né? Perfeito. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe à distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Olha que esse livro é antigo, né? E não mudou nada. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais alto, para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Ou seja, por mais que se queiram afastar Jesus, o Evangelho, a palavra do Mestre e toda a importância que o Mestre tem na nossa vida, no nosso planeta, na nossa evolução, o povo, né, somos nós, estamos ali com a mesma fascinação do primeiro dia que ouvimos a palavra do Mestre. E isso é muito, muito, muito reconfortante. Leila Gomes da Silva, boa tarde. Iris Hernani. Solange Pereira, sobre o comércio, os limites, validade do dinheiro, valor do dinheiro. Eu acho que ela está pedindo você para falar um pouco sobre isso, Hernani. Denise Andrade, boa tarde, Casal Mil. Iris, seja bem-vindo. Hernani cumpriu muito bem na sua falta. Entrando, o programa é mais perfeito com vocês dois. Peço irradiações. As irradiações. Sabe por quê? Porque vocês gostam, vocês se divertem com a gente, né? Eu também me divirto com o Hernani, gente. 32 anos me divertindo com ele. Mário Sérgio de Olaria, Quintas do Evangelho, show de bola. Eu adorei, você não podia ter resumido melhor. Gilda de São Gonçalo. Iris, eu senti falta do seu sorriso, do seu alto astral. Ai, gente, vocês são tão lindos. Tércia Moreno de Nilópolis, Quintas do Evangelho online. Agora está online. Pois é. Olha que boa notícia. Eu acho que eu ainda não tinha feito online ainda. É meu primeiro programa, né? Online. Fátima Natalina de Duque de Caxias. Boa tarde, Hernani e Iris. Gostaria que os nomes aqui em radiação eu estou colocando. Pedro Luiz do Valqueire, um bom retorno para Iris. Estou na escuta, gostando muito do programa. Um beijo a todos. Luiz é o nosso poeta. O tema do programa, ou seja, o povo e o evangélico, resulta em uma questão ou uma resultante. As novelas, tenho certeza que um dia as novelas serão prescrever a da nossa casa, pois serão todas emparelhadas, que se arma de paixão, em suma, veneno dos corações. O ideal, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais a gente vê coisas de Jesus, mais a gente escuta coisas de Jesus, melhor fica a energia da nossa casa. Eu lembro que quando estava passando os milagres de Jesus, depois colocaram no stream desses da vida, os milagres de Jesus, e eu todo dia de noite chegava, colocava os milagres de Jesus. A energia muda, não tem como não mudar. Então, se você acha que a coisa está ruim, você chegou em casa, está chateado, é aquele problema, você não consegue desligar do trabalho, ou é um problema pessoal, ou é uma dor, bota As Mães de Chico Xavier, bota o filme do Divaldo, bota os milagres de Jesus, bota Jesus do Franco Zeffirelli, porque a energia muda. O mal, ele não consegue conviver com o bem.
O bem consegue conviver com o mal, porque ele está ali para socorrer, para ajudar, né? O bem ele consegue ser tolerante, ele consegue ser humilde, ele consegue ser... Mas o mal não consegue. O mal, ele quer impor o mal a qualquer custo. Então, as pessoas que querem impor, né, você percebe logo quem está certo e quem está errado quando você vê a força da imposição. Porque o bem é manso, é humilde, ele espera o teu tempo. Mas quem quer fazer a força da imposição é isso, porque é isso, você já... Eu acho que tem uma outra coisa também, né? A gente... Eu tenho visto muito YouTube, né? E eu persigo muito a parte científica do espiritismo e o espiritismo tradicional, né? Divaldo, Chico, Haroldo, né? Todo o espiritismo tradicional, tudo que é Ivone, Eurípides, as palestras que eu faço, revejo, né? Tem muita palestra, tenho feito muita palestra ultimamente, e os amigos das casas espíritas. Mas eu comecei a ver também outras palestras, comecei a ver coisas, já que eu assisti tanto do espiritismo nesse período que eu estou em casa, que eu comecei a ver coisas que não eram normais para mim. Uma delas foi sobre a família Gasparetto, né, Iris? Eu até te mostrei uma passagem. A tremenda habilidade mediúnica que eles têm, né? Nós conhecemos bem o que é o espiritismo e a mediunidade, já vi reuniões maravilhosas e sei que ali realmente tem uma mediunidade inata, maravilhosa, e que eles usam fora da doutrina espírita e fora do cristianismo, né? Um dos irmãos recebe músicas, né? Ele é músico, então através da habilidade dele para as artes musicais, ele recebe de grandes artistas e compõe na hora, coisa impressionante, né? E um dos filhos dela, né, era o Luiz Gasparetto, né, e ele fazia psicopictografia, que é a pintura, né, de grandes artistas desencarnados no plano espiritual, e ele fazia na hora ali com a mão coisas impressionantes, maravilhosas, que vêm justamente para impactar o materialismo. E por que eu estou falando isso? Porque eles não são... Podem até ser cristãos, mas nunca falaram sobre Cristo, sobre Jesus, sobre religião, em nenhuma dessas... Não, e muitas vezes se intitularam não espíritas, e se não espíritas declarados, não espíritas declarados, né? E todos nós sabemos, né? Comercializando um pouco, né, essas obras dele, que eu não vou entrar nesse mérito, mas nunca abraçaram o cristianismo ou falaram de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque aí eu vi uma live há pouco tempo de um outro médium, que eu percebo também que não é um médium tão ligado ao cristianismo ou à doutrina espírita, com certeza não. Acho que é Wagner Borges, o nome dele, muito interessante, e um médium também muito, com uma mediunidade fantástica, de desprendimento, de contato com o plano espiritual e consciência no retorno, tudo para impactar o materialismo mesmo. E esse médium conta que ele era amigo, parece que trabalhavam na mesma rádio em São Paulo, se não me engano, Rádio Mundial, e era muito amigo do Luiz Gasparetto, e ele encontra com o Luiz Gasparetto num desprendimento já com o Luiz desencarnado, alguns meses de desencarne, se não me engano. E aí ele lista uma série de coisas para ele, para não dar tanta importância aqui na vida, tudo que nós que trabalhamos em mesa mediúnica e mesa de desobsessão sabemos, né, eles, que os espíritos falam para a gente. Quer dizer, é bem similar você ver uma pessoa que não faz parte da doutrina espírita, talvez não esteja tão familiarizado como nós em cima da doutrina, o que acontece, ou nossa experiência mediúnica, né, em mesas, em desenvolvimento, mas ele vem e traz coisas que eu testaria embaixo, dizendo, não, faz todo sentido, porque é o que os espíritos mais evoluídos, ou que conseguem se equilibrar no plano espiritual, trazem como mensagem normalmente, que não tem nada ali de fora da realidade. Mas um ponto me chamou a atenção, que o Luiz fala para ele, mas Jesus... eu estou começando a entender aqui quem ele é. Jesus é uma novidade para mim. E vocês deveriam ter mais atenção para isso. Então eu acho que quando a gente fala que as pessoas continuam com Jesus, que cada vez mais que a dor vem, é porque nós sabemos no nosso íntimo, e principalmente quando estamos no plano espiritual, quem é ele. E é outra história, é outro nível, é o único espírito puro que encarnou entre nós, é o nosso governador, mas não é um governador político que a gente pensa aqui, né, que comete erros, não, ele acerta tudo o tempo todo, e se ele não fez alguma coisa ainda por você, ou pela sociedade, pelo nosso país, ou pelo planeta, é porque não é a hora ainda, porque se quisesse ele faria. Ele tem um poder na mão, ele tem um controle na mão. Então quando a gente fala, obsessão, né, Divaldo contou uma história, tentaram impedir uma palestra dele na Federação Espírita lá do Paraná, perseguindo Jesus, porque existem muitos espíritos no plano espiritual tentando abafar a obra dele.
é perda de tempo, amigos. Escutem isso. Venham para o lado certo, cara. Venham porque vocês são filhos desse Pai, tem a essência dele aí dentro, né? A nossa consciência é a fagulha divina. Ainda há tempo, cara. Escolha o lado certo. E o lado certo é estar com o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar ao Pai senão por ele. Então você vê, né? O Luiz Gasparetto desencarna, e aí eu percebo mais vitalidade ou verdade no que esse Wagner Borges, que eu nem o conheço, né? Faz parte da doutrina espírita kardecista cristã, mas você vê, né? Como muito provavelmente eu apostaria que foi isso mesmo que ele falou e que ele teve esse contato, senão eles não trariam isso do nada, né? Não faria sentido, ele traria outras informações. Então Jesus no plano espiritual, para todos nós que já abraçamos a rádio, a doutrina, imagina o que não vai ser para a gente ele, se aqui na carne a gente já sabe o quanto ele é importante, fundamental. Para nossa irmã que perguntou ali o limite, né, do comércio, do aceitável, é o limite de não causar dor no outro, é o limite de não exagerar não atrapalhar a fé alheia. Jesus deve estar reclamando ali da fé alheia. Uma coisa muito interessante, eu era louca para ir a Assis, porque eu sou louca por Francisco de Assis. E aí eu tive essa oportunidade. E nessa viagem eu visitei muitas igrejas, e todas as igrejas você pagava alguma coisa para entrar, porque as igrejas na Europa são igrejas museu. Quando a gente chegou em Assis, a primeira coisa que eu fiz foi procurar perguntar quanto é. Aí o franciscano na entrada falou assim: minha filha, isso aqui é uma casa de oração. Isso aqui é a casa do Francisco. Você entra de graça, mas por favor, lembra que isso aqui não é um turismo. Isso é uma casa de oração. A energia já mudou. Eu já entrei arrepiada com aquele sentimento de amor no coração, vendo aqueles franciscanos passarem de um lado para o outro, ninguém conversando, todo mundo em oração. Ali é a casa de oração que Jesus falou. E ali, né, assim, o máximo que você colocava, né, porque é de praxe na religião católica, é acender uma vela, fazer uma coisa, mas não tinha comércio e não tinha um murmurinho até tinha um museu lá com algumas coisas embaixo, na cripta das coisas, mas todo mundo em oração. Então é isso, né? Tá ali, não deixa de ser um museu, não deixa de estar representado, mas ali era a casa de Francisco. Então era a diferença incrível. E Francisco veio para reconstruir a igreja, lembra? Tanto é que ele acha, né, a programação reencarnatória dele, que reconstruir a igreja era reformar a igreja de Assis. Que ele ficava, que tinha caído, né? Tinha caído um raio e ele ficava lá tentando construir aquela igreja. Mas não era a igreja católica. Sem entender que era uma igreja muito maior do que aquela. Que era o Vaticano. Então, esse iniciar o ano, porque o ano está iniciando, né? Praticamente. Iniciar o ano. Iniciando para Iris, que estava de férias. Para nós, não, né? Que já estávamos aqui esse tempo todo. Agora ele gostou lá. Você vai ficar do lado dele? Você vai ficar do lado dele? Sou eu que trago os panetones, sou eu que trago o bombom da Olha Páscoa. como é que ela faz. Isso aí é comprar fé. Isso é comprar fé. Eu ia ser expulsa do templo. Iniciar o ano, né? Falando de Jesus, iniciar o ano, colocando Jesus na nossa vida, iniciar o ano com alegria. Eu queria muito, muito. Eu vi aqui, 2022 está osso. Tá. Mas não vai ficar. E pensa que, olha, a minha cachorra quando ganha um osso adora, né? Então vamos fazer o melhor com o osso que a gente ganhar, né? Vamos trabalhar isso de outra forma, porque eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter muitas boas revelações em 2022. A gente está vivendo um momento de transição num planeta de aflitos. Então, a gente não pode querer, né, só as bênçãos. Vamos ter bênçãos e mais bênçãos, e vai estar muito melhor quando a gente passar para um planeta de regeneração. Mas a gente não sabe quando isso vai acontecer. Enquanto isso, a gente faz o quê? Agradece ao Pai a oportunidade de servir. Eu não sei o tamanho da sua dor. Eu não sei o grau da sua dificuldade. Mas eu tenho certeza que você tem um Pai que é amor, poder e bondade. Você tem um irmão mais velho que é um espírito puro, que te ama incondicionalmente e que disse que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderia. Então eleva teu pensamento, pede a Jesus o conforto, o consolo e quiçá a cura das suas dores, o lenitivo, o alívio, que eu tenho certeza que você vai ser atendido. Que Jesus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP.
Apresentação: Hernani e Iris Costa.